Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E nós estamos mais uma vez aqui para nossa live. Só me avisem se vocês estão me ouvindo bem, me enxergando bem. E sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver de onde que vocês estão aqui. A gente tem a Maria do Carmo em Piracicaba, a Elizabeth em Campinas, temos a Neuza no Rio de Janeiro, a Vanice em Bauru, a Beatriz em Belo Horizonte. Quem mais está por aqui? A Rio em Recife, a Adriana em Belo Horizonte também, a Adriana em Fortaleza, a Silvia em São Bernardo do Campo, a Adriana está em Copenhague, lá na Dinamarca, né? Nós temos a Silvana em Campinas, a Lígia em Portugal, também a Maria Alice em Portugal, a Renata em Minas Gerais, quem mais está aqui? A Maria Amélia em Rio Claro, a Luciana em Lisboa, lá em Portugal, a Elaine na Noruega, a Tereza em Itu, e mais aqui a Rose em Aracaju. Então, a gente queria agradecer a todos, né? Que sejam muito bem-vindos, que a gente tenha uma noite de bastante luz por aqui. Bom, vamos lá. Eu vou explicar primeiramente, estão me ouvindo bem, então, me ouvindo, me escutando. Eu vou explicar por que a gente resolveu fazer uma live hoje com esse assunto, tá? Deixa eu só colocar, eu vou deixar aqui embaixo na tela, tá? A nossa Light November. Então, se alguém ainda quiser aproveitar, né, as oportunidades das nossas formações, de tudo, o link, né, tá na descrição do vídeo, aqui no chat ao vivo, tá? São grandes oportunidades. Mas vamos lá. Por que a gente resolveu fazer uma live falando sobre a hierarquia planetária, os seres que regem o nosso planeta, tá? No sábado, nós fizemos uma live, né? Que é o Conexões, Reflexões Espirituais, que nós estávamos abordando um pouco sobre a temática de entendimento, de como que a luz avança, porque a questão, né, de o planeta não ser mais regido por forças que a gente entende como de trevas, né? E porque muitas coisas estão tendo o andamento que está tendo. Tem a questão do próprio 13 Atlas, que está sendo abordado seguidamente em vários locais, então a gente resolveu fazer uma questão sobre a hierarquia planetária, tá? Vamos lá, tentar trazer aqui a nossa conexão para a gente tentar trazer reflexão e entendimento. Aonde nós estamos aqui no universo, né, onde nós estamos localizados, aqui no braço de Órion, a gente, em uma oportunidade, nós fomos lá no Paranormal Experience, não sei se alguém se recorda, alguém assistiu, onde nós estávamos explicando sobre a adentrada de grandes consciências aqui na nossa galáxia, aqui onde a gente está. E o que acontece, né? Nós explicávamos que para adentrar são diferenças energéticas, né? Diferenças que a gente tem de estrutura, né? Estrutura que vai chegar até na própria estrutura corpórea. Então a gente tem várias diferenças no que tange a como a vida se forma, como o arranjo da matéria, da energia, ele proporciona vida nesses locais, nesse universo, né, local. Porque em outros universos nós temos diferentes formas de vida, diferentes formas espirituais também. Aqui a gente já tem uma grande variedade, então imagina quando você pensa no universo como um todo, né, tendendo ao infinito. O que acontece? Nós temos aqui, né, o planeta, né, o sistema Sirius, e nós comentávamos que Sirius é um grande portal, é um portal onde grandes consciências elas conseguem adentrar, interagir nesse local onde a gente está. Todo o universo, ele tem uma formação, tem universos que já são mais velhos, mais longínquos, e tem universos que eles são universos nascentes, né? São bebês, a gente poderia dizer assim. Então, o nosso universo aqui, ele não é considerado ainda, né, a nossa galáxia, que ela não é considerada ainda uma galáxia, né, com muita experiência, uma galáxia relativamente nova. Toda galáxia tem o seu Sol central, né? Então, tudo gira em espiral em torno desse Sol central, que o nosso aqui é Alcíone. Pois bem,
Então, Sírius é por onde adentram as grandes consciências que vêm, né, de outros locais interagir com uma galáxia, um universo que ele está tendo a sua formação. E por ali adentraram, então, algumas consciências, aonde Sírius, ele permite, né, por isso que ele é um portal, uma adaptação energética, uma fractalização, ou a palavra que ficar de melhor entendimento para a gente, para essas consciências poderem interagir na forma energética que nós temos aqui. Então, por ali, eu vou explicar 3 grandes consciências que adentraram por ali e que hoje são regentes desta galáxia, desse sistema aqui onde nós estamos, onde nós vivemos. Uma delas, a primeira, a consciência de Melquisedeque, ou conhecido como Lorde Melquisedeque, a grande consciência que rege esse universo aqui onde nós estamos. Depois nós temos o ser conhecido como Mika, ou Lorde Mika, tá? Que também, né, rege esse universo aqui onde nós estamos. E a terceira consciência, Lorde Metatron. A gente está falando Lorde, tá? E quando usa essa nomenclatura, a gente está se referindo a consciências que transcendem esta galáxia. Ou seja, são seres que eles têm o tamanho de uma galáxia inteira, já com mais experiência, já com mais tempo, né? Ou, enfim, a forma que a gente consiga entender. Então, estes seres são os regentes desta galáxia aonde nós estamos. Repito, isso são informações de conexões, né, de canalizações que nós temos por aqui. Sendo esses os 3 principais seres que regem essa galáxia. O que acontece, né? Para ter a interação aqui, e até a gente tem algumas recomendações de lives, os seres acabam se fractalizando. O que é se fractalizando? Se dividindo em fractais para ter uma redução no seu quociente de energia para ser possível que ele interaja em outras dimensões, em outras zonas, outros quadrantes aqui do universo. Porque quanto mais próximo, né, a gente tem aqui o Sol central, Alcine, quanto mais próximo, né, é mais evoluído, seja o planeta, o sistema, tudo. Quanto mais na periferia, então ainda é um processo em formação. Então, às vezes, para esses seres eles irem mais distantes dentro dessa própria galáxia, eles vão precisar se fractalizar. Então, todos esses seres que a gente acabou de comentar aqui, eles também se fractalizaram, né? Vou dar o exemplo de Lorde Mika, uma das suas fractalizações é o ser que nós conhecemos como Arcanjo Miguel, que, desculpa, que também vai se fractalizando para chegar em Ashtar, né, que é um fractal de Arcanjo Miguel. Você pega uma outra subdivisão, nós vamos ir descendo, descendo, até a gente chegar aqui no nosso planeta, onde um próprio fractal de Ashtar foi o mestre Eumoria. Então, quando você vai subindo, fazendo um movimento de retorno dessa energia, nós vamos chegando nestas grandes consciências. Pois bem, a gente fez uma introdução aqui para nós começarmos a chegar aqui no planeta. O nosso planeta, que é o que nos interessa hoje, ele tem uma regência, né? Ou seja, quem está no comando aqui é o ser que nós conhecemos como Sananda, que teve a sua encarnação aqui no planeta conhecido como Yeshua, Jesus, né? Enfim, são nomenclaturas diferentes para o mesmo ser. O que acontece, né? Esse ser crístico, né, ele é denominado um ser crístico. Desculpa, pessoal, que a garganta tá ruim, depois de todo esse frio e temporais, ciclones, a gente ficou um pouco ruim aqui. Mas voltando, esse ser, então, ele é o regente planetário, é ele que está por trás aqui de comandar o movimento de ascensão planetária, junto com o Arcanjo Miguel, tá? São os dois que estão à frente do processo planetário aqui. Porém, né, Sananda, ele é regente, ele é responsável por 7 planetas aqui nesse quadrante do braço de Órion. Eu não me recordo agora com precisão, mas é 2 ou 3 que são mais evoluídos que o nosso planeta. Depois a gente tem o nosso próprio planeta e alguns, né, abaixo no nível energético, né, dimensional do nosso. Inclusive um planeta em formação, né, um planeta que a gente pode dizer assim, ele ainda está no processo de resfriamento. Então, esse Cristo que rege o nosso planeta, ele é
né, responsável por mais 6 além do nosso, né? São 7 no total que ele faz esse acompanhamento. Então, é uma consciência que também transcende o nosso sistema solar, transcende, né, um pouco mais, por isso que até para estar encarnado aqui teve toda essa redução de frequência que a gente conhece, que a gente sabe, né, que muitos canalizadores, muitos médiums trazem, né, esta informação. E Arcanjo Miguel, ele vem, né, junto nesse propósito de garantir as leis universais, a ordem, né, para que tudo possa estar bem estabelecido durante esses processos, principalmente um processo de transição. A gente sempre comenta, né, que por zona, quando você pega por zona, né, a gente está dentro hoje do cinturão de fótons, ou seja, é uma região aqui não, esses 6 planetas não são no nosso sistema solar. O nosso sistema solar, o único, é o planeta Terra, tá? Depois é fora do nosso sistema aqui. Então, o que acontece? Né, quando você tem uma região fazendo essas órbitas que a gente estava falando em torno do Sol central, a região inteira, ela vai, quando tem um salto, né, ela faz um salto evolutivo junto. Então, a gente tem aqui o sistema solar inteiro subindo a sua frequência. Então, o Cristo Sananda, ele é responsável pelo acompanhamento aqui do nosso planeta, tá? Junto com o Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, dá para dizer que ele está acompanhando, né, junto o processo de todo o sistema solar. O Cristo Sananda está acompanhando o nosso. Lembrando que esses seres, né, a gente tem a grande ordem dos Kumaras, a gente tem uma live explicando toda a grande ordem dos Kumaras. Aqui no nosso, então, eles se situam em Vênus, tá? Então, Vênus é um posto avançado, é um local aqui dentro do nosso sistema solar que facilita o trânsito, né, o trânsito das grandes consciências aqui no nosso pátio galáctico, vamos chamar assim. Ok. Então, quando a gente está aqui no planeta, nós temos alguns seres que também, tá? Que também estão auxiliando nesse processo, são regentes, tem que ter uma ordem hierárquica, né? Uma ordem vamos dizer, de tocante das coisas. E o ser que rege o nosso planeta aqui, né, o ser que, vamos dizer assim, que reporta a esse Cristo, num primeiro momento, né, numa primeira instância, a gente pode dizer assim, é o Eliel, ser conhecido como Eliel. Não sei se alguém já ouviu falar sobre esse nome, até gostaria que vocês comentassem, participassem no chat aqui comentando. Eliel. Cada planeta, cada localização que nós temos aqui no planeta também tem uma regência, porque esses mapas que a gente tem no físico, eles são mapas também instituídos nas zonas astrais, né? Então, nós temos regentes nas nossas cidades, nós temos regentes, às vezes, até nos nossos bairros. Tá? Então, tudo tem uma regência. O Brasil, por exemplo, ele é regido por um ser chamado Ismael, que eu também ia perguntar se alguém já ouviu falar sobre. Então, nós temos, só para a gente trazer o que é mais familiar, né? Porque nós estamos no Brasil, então a gente acaba se conectando mais dessa forma, o ser chamado Ismael. E regenciando aqui o planeta, nós temos um ser chamado Eliel, que se reporta diretamente ao Cristo. Bom, muita gente já ouviu falar, inclusive, sobre os dois, né? Então, por que a gente está trazendo, né, primeiro essa introdução dos seres? Por que a gente está trazendo, né, esse dimensionamento, tá, que nós temos aqui no planeta? Eu não tenho a informação de Portugal, por isso que eu estava falando, porque como a gente vive aqui no Brasil, a gente tem esta informação. O nome do de Portugal a gente não tem, assim, para dizer, o nome desse ser é esse, tá? Mas o que tem pego, né, e que a gente queria trazer uma consciência, uma forma de reflexão, é porque volta e meia dá uma impressão, as notícias que vêm, os conteúdos que a gente assiste, a própria forma que a gente se conecta, é que há, né, vamos dizer assim, uma batalha interminável da luz contra as sombras. Noruega todos têm, tá? Todos os lugares têm regência, inclusive bairros têm. E quando nós vamos analisar o processo evolutivo de um planeta, vamos pegar um planeta para falar,
ele começa, tá? Ele começa o seu processo tendo aquela frequência, tendo, vamos dizer, uma abertura para que, vamos dizer, o emaranhado energético, o emaranhado cósmico, ele comece a ter uma atuação ali. Então, quando o nosso planeta ele começa a ser povoado, né, pelos os antigos Anunnakis, principalmente draconianos, reptilianos, mas ali a gente não está apenas querendo dizer que vieram aqui consciências, né, que o intuito delas é eternamente, vamos dizer assim, serem voltadas para o mal, né, ou para a falta de luz, porque tudo evolui para a luz em algum momento, né? Porém, era a frequência que o planeta apresentava, era o que é permitido que se habite ali, que se acomode ali. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que tudo é uma escravidão aqui no planeta, que, né, que nós estamos fadados a esse aprisionamento, a tudo que compete, mas é uma questão de evolução, é uma questão de consciência. Então ele começou assim, né, com esse povoamento total de falta de consciência, e ele vai tendo a sua caminhada, né, a sua evolução. Chega um momento, né, como a gente disse, o próprio Cristo, ele rege mais 6 planetas, e junto esse, nós temos as egrégoras dessas grandes consciências, todas já, né, citadas aqui também em algum momento, em alguma live. Então não é assim, a um Deus dará, a um vamos ver, né? A guerra maior que a gente poderia dizer, a batalha maior que existe, tá? Ela é muito mais consciencial interna nossa, num processo de evolução, de cada um começando isso individualmente e indo para uma forma coletiva, do que sempre nós acháramos que nós estamos, né, competindo ou lutando contra outros seres. Tá? Por que eles se apresentam dessa forma humanoide? Porque aqui nós temos essa forma, né, essa forma adâmica. A forma adâmica desse quadrante da galáxia. A gente vai pegar aqui os pleiadianos, os sirianos, os arcturianos, os venusianos, os lirianos, né, os andromedanos, muitas raças estelares diferentes que eles têm todos uma estrutura adâmica. Depois você vai para os insetoides, você vai para os cetáceos, você vai para outros tipos de seres, né, que eles não têm a forma adâmica, eles já têm outra forma de apresentação, tá? Então, tanto que aqui na nossa volta, no nosso pátio, nós temos muitos insetoides, né, muitos outros seres que não têm essa estrutura adâmica, mas aqui onde nós estamos, a forma adâmica é usual. Nós temos uma estrutura adâmica de corpos sutis, que é o que permite dar a vida aqui. E os pleiadianos, eles são os que têm a estrutura mais parecida com a nossa, tá? Então, é por isso que se apresentam, na maioria das vezes, nestas formas, tá? Mais humanoides. Isso vale para os mestres ascensionados, né? Tem uma espécie que uma vez, eu até comentei essa história, teve uma menina que ela descobriu a sua origem cósmica, e até me fugiu o nome agora, mas é uma espécie anfíbia, né? E ela não gostou na época disso. Depois ela foi estudar muito mais, e aí ela acabou descobrindo que eram seres bem evoluídos, mas é uma outra forma em outro patamar, vamos dizer assim, aqui da galáxia, onde aquela forma é mais usual. Até a gente falou uma vez, imagina nós nos apresentando num outro lugar, eles vão achar a gente estranho, né? Então é isso. Mas voltando aqui, o que a gente queria trazer, que estávamos comentando lá no sábado, é que tudo no universo existe uma ordem. É os Mintakianos, exatamente, os Mintakianos, de Mintaka, seres de Mintaka, tá? Então dentro disso, o que nós vamos entender? Que o processo evolutivo, tanto de todo esse quadrante do braço de Órion, a gente chega aqui no sistema solar, para chegar aqui no planeta Terra, ele está junto dentro dessa ordem. Por isso que no sábado lá, nós falamos a seguinte frase, né, porque as pessoas estão aproveitando, né, assuntos de 13 Atlas,
de outros assuntos variados que são colocados como, vamos dizer assim, para gerar visualização, para gerar um monte de coisa, e colocando eles sempre num medo. E nós não precisamos mais viver isso. A gente já viveu muito tempo com medo, a gente já viveu muito tempo, né, com medo, vamos dizer, do diferente, do novo, do que nos espera ali, do escuro, a gente pode dizer. Porque o novo, ele não é conhecido ainda para a gente, inclusive os nossos irmãos estelares. Então, sempre é usado dessa forma, e a gente falou essa frase no sábado, que nada do que transita hoje no nosso pátio solar não tem a consciência da luz. Ou seja, a luz está a par de tudo que transita por aqui. Então, muita gente fala assim, essa nave, né, ela é confederada, ela não é confederada, para que tenha um trânsito aqui liberado, transitar livremente por aqui, se tem ciência. Isso que a gente queria dizer. Então, qualquer objeto, qualquer coisa que transita no nosso pátio, não é no nosso planeta, é no nosso pátio galáctico, sistema solar aqui, tudo hoje tem um trânsito acompanhado. E a gente até comentou lá que durante muito tempo nós nem tínhamos tecnologias, né, ou tínhamos, nos eram ocultadas, e muitas outras formas, para nós sabermos o que transita aqui. Então, hoje nós temos uma tecnologia que consegue acompanhar algumas coisas, porém, ainda em terceira dimensão. Quantos objetos, quantas naves não estão, vamos dizer, andando por aqui, em quinta, em sexta, em sétima, em oitava, e a gente nem sabe. Então, fica muito naquela, né? Por que, né, agora eles vêm aqui nos destruir? Poderiam ter feito isso a qualquer momento, né? Então, o que a gente pode entender sobre isso, né? Que sempre teve e tem esse acompanhamento. Porque, vamos lá, quantas pessoas aqui que estão aqui hoje fizeram, né, os 21 dias de Arcanjo Miguel, por exemplo? Não é uma oração poderosa, não é uma energia que quando você se conecta com o Arcanjo Miguel, é uma energia muito poderosa, que quando você pega, por exemplo, você intenciona um apelo ao Arcanjo Miguel, alguma coisa assim, você sente toda essa energia, você sente toda essa conexão, você sente tudo. Então, nós temos vários momentos que nós, sim, entendemos, é uma grande consciência, é uma força de luz muito grande. Basta um objeto estranho, né, estranho, estar andando aqui, a gente diz, não, estamos à mercê das sombras. Estamos à mercê das sombras. Então, é essa forma que a gente queria instigar cada um que está aqui hoje a buscar uma reflexão, a buscar um entendimento interno no coração, para que a própria resposta venha de você. Você percebe e sente, tá? A gente não está falando assim, quando a gente fala assim, você acha que o mundo está melhor ou que o mundo está pior? Porque nós estamos avaliando nós, seres humanos encarnados aqui, a nossa própria consciência, né? Nós estamos avaliando como nós estamos progredindo nisso. Mas quando você avalia assim, você acredita que realmente existam forças maiores que estão, né, acompanhando, que estão monitorando, que estão ali presentes. Ó, quem rege Portugal é o profeta Elias. Ó, a Manuela está trazendo a informação aqui. Ou você acha que nós estamos eternamente, sempre, à mercê das sombras? O que a gente vê hoje aqui no planeta, e isso é uma conexão nossa aqui, são resquícios de todas, eu vou colocar com essa palavra, né? Todas as mazelas, todas as doenças, todas as coisas que nós mesmos nos produzimos na nossa estrutura, tanto espiritual quanto física. E nós estamos transmutando e curando isso. Isso vai soltar, isso vai, né, transmutar, isso está sendo curado em nós mesmos, para que nós possamos ir acessando essas camadas superiores, essas energias novas, vamos chamar assim, que tem a ver com essa regência toda da luz. Então, não tem como, pelo menos isso eu queria perguntar para vocês também, não tem como a gente ter, ora, uma regência da luz, ora, uma regência das sombras.
Tá? As sombras, a gente diz isso nas nossas lives, que a gente chama de sombras e conhece como sombras, são, né, resquícios de superfície. O que é resquícios de superfície? Nós precisamos modificar as formas, as estruturas, as coisas aqui na superfície, porque nas outras zonas, nas outras zonas que eu digo, as outras dimensões, as outras zonas espirituais, a maioria desses processos já teve andamento. E é por isso que muitos médiums percebem e conectam nestas linhas de tempo, porque lá o espaço-tempo, né, ele já traz essa leitura energética. Teve até uma pessoa que ela fez um comentário no nosso vídeo do sábado que eu achei bem interessante. Ela falou assim que às vezes dava a impressão, né, que quando as pessoas comentavam nos nossos vídeos ou faziam perguntas, que a gente tinha que saber de tudo, né, entender de tudo. E ela até colocou assim, com todo esse caminhar que a gente tem feito, com tudo isso que nós estamos fazendo nos últimos momentos, nós estamos aprendendo a sentir no nosso coração. Tá? Coração a gente coloca, né? É a alma. Então nós estamos aprendendo a se conectar com a nossa alma e ela trazer a referência energética do que nós precisamos entender, do que nós precisamos conectar, de como nós vamos sentir e ler essa energia. A Sandra disse, fui eu, exatamente. Muito obrigado, Sandra, pelo comentário, porque eu achei um comentário bem legal. E o que acontece? Nós realmente estamos com isso, só que, às vezes, nós damos um poder maior para alguma informação que alguém traz, uma informação que o Gasparet traz, que não sei quem traz, do que o próprio sentimento da nossa própria conexão. Então, assim, quando às vezes você ouve um comentário assim, o mundo parece estar cada vez pior, isso realmente faz sentido dentro do seu coração ou é uma ótica de análise do que está acontecendo, né, dentro desse reajuste aqui de superfície, onde muita coisa tem que se desfazer mesmo? É isso que você realmente sente? Ou você consegue, né, puxar lá do seu coração e entender que realmente as coisas estão diferentes? Entender que realmente existe uma hierarquia planetária aqui, que realmente tudo tem um padrão no universo, né? Tem as leis universais. Porque a gente tem que entender, né, pelo menos para mim, assim, que estou bastante tempo dentro dessas conexões com a espiritualidade, de terapias, de tratamentos, de uma série de coisas, não encaixa uma informação com a outra. Não encaixa, porque ou você tem um caminho, ou as leis universais, por exemplo, elas funcionam, ou você tem uma espiral de luz que forma um portal, ou, na verdade, não tem, né? Porque a gente fala sobre poder pessoal, a gente fala sobre cura de criança interior, né? Exato, o mal faz barulho, né? Ela chama mais atenção. A gente falou sobre as lives aqui, se a gente colocasse temas que fossem mais sensacionalistas nesse sentido, talvez o nosso canal ele fosse muito maior do que é, né? Só que isso, na verdade, não faz sentido. Por quê? Porque quando eu, pelo menos, vou ali, me conecto com o meu coração, com a minha alma, me conecto aqui com a espiritualidade, não é essas coisas que chegam para mim. Mas tem, né, um ser lá que... Sim, mas tem também os seres de luz, com muito mais força energética, fazendo essa regência aqui. É isso? Então, nós viemos explicar um pouco sobre essa regência, porque nós estamos aprendendo a fazer estas reflexões, nós estamos aprendendo a entender sobre nós mesmos, aprendendo a entender a nossa conexão. E a gente volta para aquela célebre frase que o Vital Frozy trouxe com as palavras dele, que muitas pessoas já trouxeram de outras formas também, que é ninguém passa pelo que não precisa passar. Ninguém passa pelo que não precisa passar. Qual é a energia que nós estamos tentando ancorar no nosso campo? É uma energia de dor, sofrimento, tristeza, desilusão, enfim, tudo mais que se tem ali? Ou nós estamos querendo, nós estamos querendo ancorar uma energia de luz, de acolhimento,
uma energia, né, de gentileza com nós mesmos, uma energia que nos coloque numa vibração que condiz com a nossa alma. Porque quando a gente se coloca nessa vibração, pelo menos para mim, eu me sinto em paz, leve, eu me sinto feliz em estar aqui. Eu me sinto, né, bem em você contemplar as coisas aqui do planeta. E sabe quem serão os herdeiros da nova Terra? As pessoas que conseguem acessar exatamente essa energia, que conseguem acessar exatamente a essência da alma, que a alma vai saber contemplar o que aqui tem de bom, de melhor. E quem só consegue enxergar, conectar com dor, sofrimento, tristeza, né, todas essas coisas que a gente falou, elas vão se emaranhando nisso. E aí que vem o que a gente falava em algumas lives, vão mergulhar dentro do seu próprio abismo, porque é uma matemática muito simples. Se o planeta está subindo a sua energia, se ele sobe a sua energia, tá? Vamos colocar número aqui para facilitar o nosso entendimento. Vamos dizer que ele vai para 50 Hz. Quem está lá vibrando em 10, 12, ou a pessoa ela tem que ir embora daqui, porque a própria energia dela não condiz mais com a vida aqui, não tem, ela não sustenta energia para poder estar viva aqui, para poder estar vivendo, compartilhando aqui. Seja na zona, né, nas zonas espirituais ou aqui na fisicalidade. Não condiz. Então, o que acontece? Tem que vir um choque, que seja alguma coisa que faça ela movimentar essa energia para subir, para acompanhar o movimento planetário, ou se não, né, não tem. Não, ela não fecha a energia. Então é mais ou menos isso que nós estamos vivendo hoje. Por isso que a poeira está toda levantando aqui no planeta. A gente não via isso. Às vezes pode dar a impressão que o planeta está piorando, porque a gente não tinha tanta informação e velocidade de informação como tem hoje. Mas hoje está tudo vindo. Então, dá às vezes uma impressão que as coisas estão piorando. Você vê muitas pessoas surtando, muitas pessoas se desencontrando de si mesmo, porque novamente, o universo dando uma oportunidade. Ó, isso aqui está subindo, você precisa subir também, né? Então, é exatamente esta leitura, e dentro desta regência que a gente tem aqui no planeta, esse processo, tá? Esse processo, ele tende a ser o mais harmônico possível. O mais harmônico possível. É aí que entra essa questão que as linhas de tempo, elas foram todas atenuadas. Aqui tem grandes pedidos de grandes egrégoras, tá? De grandes egrégoras auxiliando nesse processo. Ninguém está sozinho aqui, porque a gente poderia colocar várias palavras, tá? Como, sei lá, misericórdia divina, amor divino, né? Enfim, compaixão, o que for, porque são todos filhos. Todos nós que estamos aqui no planeta somos filhos de alguma. Quando você vai, né, subindo ali, você vai chegar daqui um momento em alguma destas hierarquias. Somos todos filhos de alguma dessas famílias de alma. E eles pedem, eles clamam por isso, para seguir, lógico, né, toda lei universal, para seguir, né, toda consciência universal como ela é, como a vida é, mas trazendo essas oportunidades, trazendo, né, aí o processo aqui todo ele atenuado, porque você não concorda comigo? Se nós somos selvagens, vamos lá. Imagina que você está selvagem, com uma energia extremamente selvagem, de grito, né, de selvageria, é essa ressonância que vem ali. Daí a gente vai dizer assim, como é que é o nosso trânsito hoje? Quando a gente vai para o trânsito, às vezes a gente se torna selvagem dentro do trânsito, né? Não sei se isso faz sentido para vocês. Forma ali uma ressonância que às vezes a gente se torna selvagem. Então, e isso, né, a gente falava em algumas lives, quando nós somos colocados em movimentos críticos, vai ainda aflorar lá da gente em formas instintivas. E estas formas instintivas que precisam ser curadas.
Por quê? Porque a gente sai dessa, como a gente colocou aqui, essa selvageria, e vai entrando numa outra frequência. Então, daqui a pouco você vê isso tudo acontecendo no trânsito, e você diz, não, calma aí, eu não preciso entrar nisso aqui. Porque a sua consciência, ela vai estando, né, mais trabalhada para isso. Estou dando exemplo do trânsito, poderiam ser várias coisas. Então, não tem como nós, né, tentarmos imaginar as pessoas, os seres, né, porque a gente fala seres, tanto que estão nas zonas espirituais quanto os que estão aqui encarnados, que vão, a gente coloca essa palavra herdar aqui, esse novo planeta, essa nova Terra, precisa estar acompanhando esse processo, não tem como a gente imaginar nada fora disso. Nada fora disso, então precisa ter um acompanhamento disso. E aí que entram todas essas hierarquias. Aí vai dizer assim, mas muita gente diz, a gente não é aqui, assim, hipócrita. Nós acompanhamos todas as coisas que estão ao nosso alcance de acompanhar do mundo, do Brasil, do que for. Nós acabamos de dizer, no Brasil nós temos um regente que se chama Ismael. Aí fica uma grande pergunta que eu vou jogar novamente para vocês fazerem uma reflexão. Vocês acham que o Brasil está solto? Vocês acham que qualquer país está solto? Não, existe um regente que vai reportar para Eliel, que vai reportar para o nosso Cristo, Sananda, Arcanjo Miguel. Nós temos egrégoras de mestres ascensionados, nós temos egrégoras, né, de vários seres diferentes aqui auxiliando. Agora, a forma que o processo ocorre é a mesma. Quando você pensa em você, tá? Veja como você, né? Quando você resolve se abrir, quando você fica, né, vamos dizer, mais tranquilo com você mesmo, certo? Esse processo seu, ele não ocorre de uma forma mais harmônica? Quando você entra a Kenaton também está protegendo o Brasil, sim, tá? Inclusive a gente uma vez falou sobre a Kenaton, tá? Mas voltando para não perder o foco, quando a gente vai nessa energia toda bagunçada, tá? Como é que as nossas coisas se desenrolam? Elas vão se desenrolar, que a gente chama assim, às vezes pode ser por amor, às vezes pode ser por dor. Não é assim que as coisas andam na nossa vida? Não é assim? Então você pensa agora numa nação, num país. A gente pode analisar as limpezas, né, as transmutações que estão ocorrendo no planeta. Elas estão acontecendo nesse momento com amor ou com dor? Porque isso nada mais é do que uma somatória do coletivo. Uma somatória do coletivo. As energias se somam, formando um emaranhado energético. Então, muitas vezes nós vamos ter que transitar por algumas situações desagradáveis, tá? Ao nosso ponto de vista, porque precisa ter uma transmutação. A gente fala que as verdades, né, elas tendem a aparecer, tendem a vir, que nós estamos vivendo uma fase de revelações, aonde a forma que está, né, não adianta muitas vezes você falar, vou pegar esse exemplo, você falar para uma pessoa, aquilo lá é assim, tá? A gente até esses dias usou o exemplo do Wi-Fi, né, e do Bluetooth. As pessoas, elas acreditam que existe Wi-Fi e Bluetooth, porque elas vão lá, mexem no seu celular e dizem, aqui está conectado no Wi-Fi, aqui está... Né? E elas executam coisas com isso, mas elas não acreditam também na forma invisível de energia e que elas são energia. E que isso é a coisa mais importante que vai dar todo o norte da vida delas. Toda forma que elas vivem, mas isso elas não acreditam. Mas no Wi-Fi, no Bluetooth, isso elas acreditam, tá? Mas aí a gente pega dessa mesma forma. As pessoas hoje ainda precisam ver. Então você fala, às vezes, alguma coisa para alguém, ela não dá bola. Mas quando ela vê, ela acredita, não é assim? Então, não sei se vocês concordam que tem muitas dessas revelações que não adianta chegar alguém, tá? Imagina que a gente pega, nós vamos nomear um representante para cada país, né? Agora, então fulano é o representante do Brasil. Daí ele vai lá, ele abre uma transmissão nacional, estou dando um exemplo aqui, tá? Ele abre uma transmissão nacional e diz, pessoal, agora nós vamos trazer aqui para vocês a verdade.
E aí ele começa, ó, a verdade é que teve isso, que teve aquilo. As pessoas vão acreditar nessa pessoa? Daqui a pouco nós não estamos voltando no que nós sempre tivemos. Nós tivemos lá atrás um imperador que ele falou que isso era verdade. Nós tivemos um outro, não, ele disse, não, mas isso é verdade. Não, aquilo é verdade. E assim se formaram várias crenças diferentes aqui no planeta. Então não vai ter isso. Sabe o que realmente traz a verdade? Quando as pessoas veem ela. E elas só podem ver a verdade através delas mesmas. Então, por isso que nós temos essa célebre frase: ninguém passa pelo que não precisa passar, seja individualmente, seja como cidade, como bairro, como nação, tudo tem uma regência e tudo tem uma forma que está, né, que está dentro dessa somatória coletiva. Agora, uma pergunta que eu vou fazer para vocês, eu não vou opinar, vou perguntar para vocês, né? Opinar dá tipo a minha opinião. Vocês acham que a somatória do Brasil hoje, ela é uma somatória que nos leva, estou falando do Brasil, mas poderia ser de qualquer país, tá? Ela nos leva para uma somatória de tranquilidade e harmonia, ou ela precisa ter vamos chamar assim, um remeleixo, né, nas coisas? É isso que a gente, quando vai conectar no nosso coração, que nós vamos entender. E o que nós precisamos fazer? O processo ele é todinho individual. Por mais que você tenha uma somatória que leve para aquilo ali, se a sua energia ela tá, o remeleixo, né? Se ela tá mais para cima, você não se conecta nesse remeleixo que precisa ter. Você passa sossegado. Só que esse sossegado, ele vem referente às suas próprias transformações, escolhas, disposição. Tem pessoas que estão dispostas a querer fazer diferente, a querer entender como energia, a querer ter. Mas o que a gente quer dizer é que não existe nada que não tenha uma regência, um acompanhamento. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Então a gente ia dizer assim, ó, Senhor Ismael, né? Não adianta nada o Senhor estar aí, né? Porque nós estamos fadados aqui, né? A nossa própria sorte e provavelmente de antemão nós já comunicaríamos que nós já falhamos e não há mais o que fazer. Pelo menos para mim isso não faz sentido nenhum, não sei para vocês. Então, assim, quando a gente vê movimentos ainda de sofrimento, né, de problemas, de tudo mais, tem, é lógico que tem, mas diante de um panorama, de uma visualização geral, cada segundo, cada minuto, cada momento, o planeta ele está evoluindo. Essa é a nossa visão. Ele está evoluindo. Cada um está evoluindo individualmente e existe a somatória coletiva. Muitas almas, quando se fala assim em processos de exílio, muitas almas elas não têm mais coeficiente, tá? Para ter um mínimo de acompanhamento disso tudo que a gente estava falando. Então, essas almas elas já não conseguem mais ter um avanço de campo que permitiria elas alcançarem, tá, qualquer tipo de avanço nesse campo. Então, estas almas são as que estão sendo o que a gente chama de exiladas aqui, que na verdade é uma continuidade, um lugar onde a energia está mais compatível. Daqui a pouco pode ser até um desses planetas que o próprio Cristo daqui também, né, está lá regendo, que também com as suas, vamos colocar as palavras novamente, compaixões, né, amorosidade, enfim, consciência, acomodam da melhor forma possível. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, né, essa hierarquia planetária, essa hierarquia universal que a gente tem, embora, né, o nome, não sei se vocês concordam comigo também, o nome, né, mas é o Melquisedeque, é o Micá, né, é o Metatron. Se fosse o José, né, tanto faz o nome. Quando eu vou para o meu coração, a gente sabe. Se você pega até, né, você pode pegar até
que é uma coisa que eu sempre avaliei assim na minha vida, que até os ateus, as pessoas que não acreditam em nada, quando elas estão num momento de dificuldade, elas vão buscar alguma coisa maior que tem ali dentro. E elas não precisam saber o nome. Elas não precisam ser o nome, tá? Saber o nome. Elas sabem que tem uma consciência maior, que tem uma coisa maior. A gente traz aqui os nomes que são mais fáceis da gente conhecer. O nosso planeta, em muitos lugares, nem é conhecido como Terra, nem como Gaia, nem como nada. Ele é conhecido como Urântia, na grande parte dos lugares. Tem outros nomes também, deixa eu tentar me lembrar aqui agora. São outros nomes diferentes. Então você imagina em outros lugares esses seres provavelmente têm outros nomes por lá também, né? Aqui dentro do planeta a gente chama Jesus, né? Chama Yeshua, planeta Shan, né? Então imagina a variedade de nomes. Aqui no Rio Grande do Sul a gente já tem diferenças em sotaques, às vezes dentro das mesmas cidades, em regiões dentro do Rio Grande do Sul. Agora você imagina a nível Brasil. Agora você imagina a nível mundial. Então, o nome é o de menos. A gente traz o nome aqui repetindo, o nome que é usual aqui para as formas espirituais que a gente tem. Isso que a gente está falando aqui de cultura ocidental. Talvez culturas orientais já seja bem diferente esse entendimento também. Por isso que a gente sempre dizia, no fim, nós estamos falando sempre das mesmas coisas. Isso Emmanuel dizia muito. A gente só se perde nas palavras, mas nós estamos falando das mesmas coisas. Quando você pega uma religião, alguém que está fervorosamente, né, exercendo a sua religião, a sua crença, que brota lá de dentro, está indo para o mesmo caminho, independente de qual é a linha que ela siga. Né? Então, às vezes a gente tem muito apego em algumas coisas que, quando, na verdade, o mais importante é a gente entender, né? Entender energia, entender consciência, né? Então, é assim que a gente vê, tá? E era mais ou menos isso que a gente queria trazer hoje. Não sei se isso faz sentido para vocês, como que essas informações chegam até vocês, mas muito mais importante é você avaliar isso, é você avaliar em você mesmo. Eu lembro que quando eu, mais novo, tá? Bem mais novo, eu estudava e apareceram as primeiras vezes para mim esse nome Melquisedeque, né? Como se meu coração, assim, ele ficava, sabe, não é feliz, assim, mas era uma coisa muito diferente, muito boa, assim, como se eu estava relembrando alguma coisa, me conectando com alguma coisa que eu já conhecia, que eu sabia, mas eu não sabia explicar, né? Então teve isso em vários momentos em toda essa jornada com espiritualidade. Tiveram vários momentos que vinham, né, algumas frases, algumas coisas que vinham assim, que isso dava um calor assim muito bom no coração, dizendo, nossa, isso aqui é muito familiar, né? Isso aqui, então, é assim. E é assim que a gente vai entendendo a nossa leitura de alma, né? Como é que você se sente quando diz, ah, mas eu não gosto desse nome, eu prefiro te chamar de José? Ok. Assim foi com Melquisedeque, assim foi com Micá, né? Assim foi com Metatron, assim com várias outras consciências também. Então, eu posso dizer assim, a minha alma, ela não tem dúvidas. Ela não tem dúvidas que nós estamos aqui num processo de luz, tendo todo esse amparo, tendo todo esse acompanhamento, e nós mesmos cuidando, num primeiro momento, individualmente de cada um de nós, para fazermos esse salto. Eu posso dizer sobre mim mesmo, né? Olha, que nem precisaria voltar tantos anos para trás, eu já considero, assim, uma vitória, né? Uma vitória, assim, a diferença, né, de entendimento que eu tenho sobre mim mesmo de alguns anos atrás para agora. Então eu digo assim, nossa, eu sou muito feliz com isso, porque
Eu considero que eu consegui evoluir muito nisso tudo aqui. Apesar do barulho externo, vamos dizer, apesar do que a gente entende tudo como uma grande loucura que nós vemos muitas vezes, nesse barulho todo. Então é isso no fim é isso que importa. É isso que importa. E isso só vai fazer sentido para a gente a hora que nós estabelecermos essa conexão. Porque senão a gente vai estudar, vai buscar, vai, né, até entrar numa estafa de querer saber tanta coisa, né, sobre vários assuntos espirituais, daí a gente foca, mas é esse nome, não é esse nome, é aquele, sei o quê. Quando na verdade está tudo ali dentro. Esse é o segredo, né, da frase também célebre que dizia: tudo já está dentro de você, né? Porque muitas vezes a gente só busca e procura fora. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida, tá? Para a gente pegar aqui junto, aproveitar esses minutos finais aqui. Só também comentem, né? Se isso fez sentido, se isso trouxe, né, uma forma de reflexão, uma forma né, de você poder fazer um andamento com esse assunto que a gente abordou hoje. Tem alguma pergunta? Eu já ia ficar até zonzo aqui. Acho que foi. Eu vou tomar um gole já, acho que foi bastante tempo aqui sintonizado na energia. Quando eu falo de ficar zonzo, eu fico zonzo mesmo. É zonzo, tipo assim, sabe? Parece que tá assim, tudo. Deixa eu ver. Sem dúvidas. Nenhuma dúvida. Dá dessa tontura, às vezes dá. Tá percebendo? Deixa eu ver aqui, a Silvia diz: tô percebendo que a conexão da quarta dimensão está muito forte, está. E a gente às vezes vai, a gente muitas vezes vai perceber, né, fazendo uma conexão dessa nossa própria percepção através dos índices que vão sendo trazidos na ressonância Schumann. A gente começa cada vez mais a entender. Cada vez a gente começa mais a entender que está tudo interconectado aqui. Se pode pedir ajuda para os arcturianos? Com certeza, né? Os arcturianos, eles são muito amáveis nesse sentido, né? Muito solícitos em estarem nos auxiliando. Os arcturianos. Tinha uma outra pergunta aqui, que era: qual o propósito de cada um desses lords? Lords é uma nomenclatura, tá, utilizada para, vamos dizer, você não tem anjo, arcanjo, querubim, é uma escala angelical, tá? A nomenclatura Lorde, ela é utilizada quando você está falando, se referenciando a seres que a consciência deles transcendem esta galáxia, por isso que eles recebem esta nomenclatura. Tem outros que recebem a nomenclatura de Senhor, talvez algumas pessoas já viram, né? Ancião dos dias, tem várias nomenclaturas diferentes. A de Lorde significa essa. Qual o propósito deles? É consciências, desculpa, que elas têm uma capacidade de estar gerando vida, de ancorando, tá? Existe um ancoramento energético para que as vidas, elas aqui é isso. E isso também conecta com aquelas frases: temos a capacidade, né, de formar mundos, formar universos, e isso vai chegar quando, né? Então é isso. Deixa eu ver o que mais tem que tinha. O que mais tinha uma outra pergunta? Mas é que assim, ó, tem muitas vezes uma pitada de sal embaixo da língua, né? O que acontece? A gente tem aqui algumas, vamos dizer assim, protocolos, né?
que quando nós vamos entrar num processo de canalização, chega um tempo que a partir de tal hora a gente já não come mais, a gente já não isso, a gente já não aquilo, né? Para que a energia flua. Então chega um momento que nem agora, o corpo já está pedindo água. Então quando eu saio aqui da live, geralmente eu bebo bastante água por causa, né, dessa característica. Então tem isso. Porque se eu comer, tá, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu vou entrar aqui 7h30, que foi o horário que a gente entrou ao vivo. Se às 7, né, às 19, eu resolver comer uma coisa ali, principalmente se é uma coisa mais pesada, né, eu vou ficar assim aqui, ó, sabe, querendo que subir, se ela seja um arroto, alguma coisa assim, vai ficar, sabe, vai ficar porque a energia ela começa a movimentar. Então, ela tem uma fluidez, pelo menos para mim, se eu tiver num processo um pouquinho mais estendido ainda de jejum, né? Só que daí, às vezes, a questão da água, eu acabo não tomando muita água durante o dia, né? E chega aqui na hora da live, então, o corpo movimenta e está faltando ainda água também. Então, tem vários fatores que muitas vezes pega na nossa garganta aqui também. O Alda diz, eu também sinto muita sede quando estou canalizando ou acessando energias elevadas. Não, pode beber durante a live, só que daí entra outro fator, Alan, que a gente está falando aqui, isso eu já expliquei, que muitas vezes a cabeça fica igual um balão, assim, a gente nem sabe o que está acontecendo, eu nem lembro que eu estou numa live num lugar, porque é muita informação descendo junto. Aí não dá nem tempo de você beber uma água, né? Daí às vezes vem assim, uma pausa, alguma coisa de, não, agora eu vou beber um pouco de água, né? É isso. Mas eu poderia beber aqui tranquilo, né? Ficar bebendo o tempo inteiro água. Eu sempre trago um copo, inclusive, aqui para isso, tá? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Ando recebendo mensagens enigmáticas em sonhos, muito realistas. É normal? Sim, né? O sonho nada mais é do que uma leitura que a nossa alma às vezes está trazendo para a gente. E, na maioria das vezes, a gente vai aprendendo a decifrar isso. Estamos sentindo desconfortos devido às enxurradas entrando no planeta? Com certeza, todos nós. Todos nós vamos sentindo, por quê? Porque quando você tem essa dissipação de energia, isso pega desde a ressonância Schumann, pega toda a incidência energética do planeta. Então você sente. Quanto mais próximo, inclusive, esse movimento é de onde você está, mais você sente. Tá? Mais você sente. Por isso que se você está no Brasil e acontecem movimentos no Brasil, você acaba sentindo mais. Às vezes eu tenho um movimento lá no outro lado do planeta, tá, tudo bem, você vai pensar assim, ele foi triste, ele foi impactante, mas você não fica tão baixo quando ele é mais próximo, tá? É isso. Senti que não estava no meu corpo, isso é normal? É normal também, a gente faz navegações multidimensionais a todo instante. O que vai acontecendo é que com o tempo nós vamos tendo mais consciência disso. As pessoas próximas têm vibrado muito medo, como ajudar? Seja confortando, né? Seja você, vou dar um exemplo assim, quando você está alegre, né? Quando você está, sabe aquela pessoa que está contagiante ali? Isso já me ajuda. Não sei se faz sentido para vocês. Você pode ter muitas pessoas com medo, assustadas, sabe? Se você consegue, né, ancorar no seu campo e você tá ali, sabe? Tá feliz, essa energia contagia. Ela contagia. Ok? Bom, pessoal, então eu acho que por hoje era isso, tá? Portal 11/11, mesma forma que a gente sempre comunica. Um dia com data sincrônica, com energia mais elevada, mas não um portal em específico, tá? Todos nós temos portais individuais que se abrem todos os dias, todos os momentos. Nós temos datas nossas que são muito importantes também, tá? Que se formam grandes portais. Agora, 11/11 é uma data sincrônica, como todas as pessoas colocam uma atenção maior nessa data sincrônica, provavelmente a energia fique mais intensa. Então, esse portal ele tende a ser mais intenso, mas não que tenha, né, alguma coisa
assim, espetacular acontecendo. Mas é uma, como é que chama lá que as pessoas dizem, né? Quando surfa uma onda, assim, porque tem essa data, tá? Essa é a nossa visão. Ok? Então, queria agradecer a todos, desejar uma excelente semana. Amanhã acho que a gente vai estar novamente por aqui, né? Um grande abraço e até mais.